Eu quero convidar a igreja a abrir as suas Bíblias, 1 Samuel, capítulo 21. 1 Samuel, capítulo 21. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens sobre 1 e 2 Samuel. E hoje nós vamos meditar no capítulo 21 e capítulo 22. Hoje nós vamos falar sobre fraquezas, sobre o perigo da fraqueza. Como os irmãos sabem, nós tivemos um problema com a energia, então não vai ter ali o projetor, mas nós vamos acompanhar pela palavra, e eu tenho certeza que o mais importante, que é a palavra de Deus, será ministrado aos nossos corações nesta manhã. 1 Samuel, capítulo 21, eu estarei lendo e nós vamos lendo e parando ao longo da mensagem. 1 Samuel 21 diz assim: Davi foi à cidade de Nobe para encontrar-se com o sacerdote Aimeleque. Ao vê-lo, Aimeleque temeu. Porque ninguém o acompanhou, o rei me enviou para tratar de um assunto secreto, respondeu Davi. Pediu que eu não contasse a ninguém, porque estou aqui. Eu disse a meus homens onde podem me encontrar depois. Agora, o que tem para comer? Dê-me 5 pães ou qualquer outra coisa que tiver. Somente até aí, amados. Depois nós vamos continuar a leitura. Nós temos falado nas mensagens anteriores sobre essa nova fase no livro de 1 Samuel, onde Davi ele vai viver um período que vai durar anos de fuga, onde ele terá que fugir da presença de Saul. E agora, grande parte do restante do livro de 1 Samuel é para falar sobre este período da vida de Davi. Nós falamos na mensagem anterior, onde Jonatas não sabia que o seu pai Saul queria matar a Davi, então ele tirou essa dúvida, e agora tendo certeza de que Saul queria matar a Davi, ele fala para Davi que ele fuja, que ele vá embora. Eles fizeram ali uma aliança, um pacto, e agora Davi então vai embora. É importante nós entendermos que o início do capítulo 21, Davi está completamente num período de dificuldade, de sofrimento e de perseguição. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã, sobre o perigo da fragilidade. Todos nós, em algum momento da nossa vida, estaremos em um momento de fraqueza, o período da fragilidade ou o período da fraqueza. Todos nós, seja homens ou mulheres, em algum momento, algo vai acontecer que vai deslocar você. Você vai se sentir fraco, ou às vezes nem vai perceber que você está fraco. E esse é o risco que eu vou falar aqui nesta manhã. A grande questão é que Davi agora, ele tinha perdido a sua posição, ele era um homem importante no palácio, ele tinha perdido a sua posição, perdido sua família, estava com medo da morte, e nós vemos que agora, inclusive, Davi estava passando fome, porque quando ele chega aqui diante do sacerdote Aimeleque, ele fala: dai-me alguma coisa para comer. E ele fala: olha, o que você tiver aí eu aceito. Veja, era um homem que estava passando fome. Agora veja que interessante, amados, que este mesmo homem, Davi, é o homem que algumas páginas atrás, aqui da leitura, ele estava vivendo um momento de maior glória da sua vida, onde ele chegava em Israel e as mulheres gritavam: Saul matou milhares e Davi 10 milhares. Davi era um homem que saiu de lá do pasto e agora se torna um general no exército de Israel. Um homem que teve a oportunidade e foi usado por Deus para vencer o gigante Golias, que era o guerreiro mais famoso daquela época. Então Davi, ele estava aqui em cima, no momento da sua vida, mas agora Davi está lá embaixo. Ele perdeu tudo, perdeu sua família, perdeu sua posição, perdeu os seus bens e agora está tendo dificuldade, inclusive, para se alimentar. Agora veja que interessante, que é justamente nesse momento de fragilidade que Davi vai cometer um erro
que vai custar muito caro. Justamente no momento em que Davi estava frágil, ele vai cometer um erro. Agora eu quero que os irmãos prestem atenção. No versículo de número 2, aliás, no versículo 1, o sacerdote Aimeleque, ao ver Davi, a Bíblia diz que ele temeu. Por que ele temeu? Porque Davi era um soldado, era um guerreiro, era um general de Saul. E quando Davi chega sozinho, Aimeleque fala, alguma coisa está errada. E ele pergunta para Davi, por que você está sozinho? Por que ninguém o acompanhou? Qual que era para ser a resposta de Davi, irmã Laura? Por que Davi estava sozinho? Davi, que era um guerreiro, ele tinha homens ao seu comando, mas por que aqui ele estava sozinho? Qual que era a resposta honesta? Porque ele estava fugindo de Saul, meu amado. Saul ameaçou ele de morte, então ele saiu fugido, não levou sequer alimento, não levou sequer a sua arma. Então ele estava fugindo de Saul. Então era para ele falar o que para o sacerdote? Era para ele falar, sacerdote, aconteceu o seguinte, eu vou falar a verdade para você. Eu estou fugindo de Saul, ele quer me matar, eu tive que sair corrido de lá, então essa é a minha situação e eu estou com fome, eu preciso comer algo. Era para ele falar a verdade, mas não foi isso que ele fez. Davi, ele vai mentir para o sacerdote, e essa mentira vai custar caro. Veja o que diz no versículo 2. O rei me enviou para tratar um assunto secreto, respondeu Davi. Pediu para que eu não contasse por que estou aqui. Eu disse a meus homens onde podem me encontrar depois. Isso é verdade ou é mentira? Verdade ou mentira, amados? Mentira. Mas eu pergunto, de tudo que nós já vimos sobre Davi, irmão Tiago, até agora, Davi até então ele era conhecido como homem sisudo em palavras, sábio, prudente, corajoso. Deus era com ele. Davi até então ele era um homem mentiroso? Não. Davi até então, aqui nós vemos Davi como um homem íntegro. Mas aqui Davi vai ter um momento de fraqueza. E é justamente no momento de fraqueza que ele vai cometer esse erro. Ele conta uma mentira. Ao invés de ele falar que ele estava fugindo do rei, ele disse, não, eu estou aqui porque o rei me enviou para uma missão secreta e os meus homens estão aí em tal lugar, dá-me alguma coisa para eu comer. Ele mentiu para o sacerdote. Agora veja, versículo de número 3. Agora, o que tem para comer? Dê-me 5 pães ou qualquer outra coisa que tiver. Aí o sacerdote respondeu, não temos pão comum, respondeu o sacerdote, mas o pão sagrado que vocês podem comer, desde que seus homens não tenham se deitado com mulheres recentemente. Davi respondeu, nunca permito que os meus homens toquem em mulheres, quando saímos numa campanha. E se eles permanecem puros em viagens comuns, quanto mais nessa missão. Davi mentindo descaradamente, meu amado. Uma vez que não havia outro alimento disponível, o sacerdote lhe deu os pães sagrados, chamados pães da presença, que eram colocados diante do Senhor no santuário. Naquele dia, tinham sido substituídos por pães frescos. Doeg, agora preste muita atenção nesse personagem aqui. Doeg, o edomita, chefe dos pastores de Saul, estava lá naquela ocasião, pois estava cumprindo um ritual diante do Senhor. Davi perguntou a Aimeleque, você tem uma lança ou espada? O assunto do rei era tão urgente que não teve como nem pegar uma espada ou outra arma. Davi mentindo de novo. O sacerdote respondeu, tenho apenas a espada de Golias, o gigante filisteu que você matou no vale de Elá. Está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Pode levá-la, pois não há nenhuma outra arma aqui. Dê-me essa espada, respondeu Davi. Não há outra melhor que ela. Então veja, Davi, ele vai continuando, mentindo, falando que está numa missão, fala que os seus homens estavam esperando, mas não tinha homens nenhum ali esperando. E o interessante é que tem um personagem aqui no versículo de número 7, Doeg, o edomita, que era um dos pastores de Saul, ele era um homem de confiança de Saul. E Doeg viu Davi conversando com o sacerdote. E agora essa questão aqui, guarde ela, que daqui a pouco ela vai dar um grande problema. E agora Davi fala para o sacerdote, você tem alguma arma? Eu saí com tanta pressa lá na minha missão que eu nem peguei uma espada. Conversa, estava mentindo de novo. E aí ele falou, eu só tenho essa espada aqui, ó, que é a de Golias. E aí Davi falou, essa é perfeita.
E agora ele pega a espada de Golias. Continuando. Versículo de número 10. Então Davi fugiu de Saul e foi até Aquis, rei de Gate. Os oficiais de Aquis, porém, disseram: não é este Davi, rei da terra de Israel? Não é ele que o povo honra com danças e cânticos, dizendo: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares? Então veja que Davi, no momento de desespero, ele pegou os pães, comeu, pegou a espada e ele vai agora para a terra dos filisteus, porque ele pensa: ali eu estarei seguro. Só que quando ele chega lá, ele já era conhecido, e as pessoas falam: não é esse Davi aí, que era o homem de confiança que matou o Golias, que as mulheres gritavam dizendo que ele matou 10 milhares? Ou seja, não é esse guerreiro famoso, o que ele está fazendo aqui? E Davi, ele sentiu medo, porque ele pensou: agora eles vão me matar aqui. Então veja o que Davi fez, versículo 12. Davi ouviu esses comentários e teve muito medo do que Aquis, rei de Gate, poderia fazer com ele. Por isso, agiu de modo estranho, fingindo estar louco, arranhando as portas e deixando saliva escorrer pela barba. Por fim, Aquis disse a seus homens: precisavam trazer um doido? Temos doidos suficientes aqui. Por que trouxeram alguém assim no meu palácio? Então, quando Davi percebeu que eles reconheceram ele e que provavelmente poderiam fazer algum mal para ele, Davi aqui, ele se fingiu de louco. E aqui eu não vou nem dizer que Davi agiu errado, porque foi a única coisa que ele tinha para fazer ali. Não sei se agiu certo ou errado. Então Davi agora, ele começa a fingir que está louco, arranhando as portas, deixando saliva cair. Imagina que cena, irmão. O grande Davi, o ungido de Deus, o homem que quando ele chegava, as mulheres gritavam: Davi matou 10 milhares. Davi que estava no auge, meu amado, um homem usado por Deus, ungido de Deus, agora fingindo de louco, arranhando a porta, deixando a saliva cair. Era um momento de humilhação na vida de Davi. É por isso que hoje nós estamos falando sobre o perigo da fraqueza, da fragilidade. Davi estava num momento de total fragilidade. E o interessante é que depois nós vamos encontrar no livro de Salmos, vários salmos que Davi escreveu nesse momento aqui. Infelizmente eu não consegui anotar, mas depois se os irmãos quiserem eu envio para os irmãos. Davi escreveu vários salmos nesse período, quando ele fugiu aqui desse rei, quando ele está agora na caverna, que nós vamos ver no versículo seguinte, ele escreve salmos. Ou seja, Davi, ele estava procurando ter um momento de comunhão com Deus, mas mesmo assim ele estava vivendo um momento de fragilidade e de humilhação. Então agora, quando o rei chega à conclusão que Davi está louco, ele manda Davi embora. Agora capítulo 22. Davi fugiu de Gate e se escondeu na caverna de Adulão. Quando souberam disso, seus irmãos e parentes foram encontrá-lo ali. Logo, outros começaram a chegar, pessoas aflitas, endividadas e descontentes. Davi acabou se tornando o líder de cerca de 400 homens. Somente até aí. Preste muita atenção. Como Deus começa agora a virar o quadro de Davi. Ele que estava até ali, poucos minutos atrás, passando fome, teve que mentir, talvez não precisaria fazer isso, mas fez. Estava se fingindo de louco, agora ele vai para uma caverna, e provavelmente Davi, ele pensou: aqui é o fundo do poço para mim. Tudo deu errado, perdi minha família, perdi minha posição, perdi os meus bens, estou ameaçado de morte. Depois lá nos Salmos, ele vai escrever um salmo, que ele estava na caverna, e ele, quando ele vai escrever esse salmo na caverna de Adulão, ele fala: Senhor, eu estou rodeado por leões. Ou seja, é uma linguagem poética. Ele estava dizendo: Senhor, eu não vejo saída para mim, eu não vejo como que eu vou conseguir sair dessa situação, mas mesmo assim ele glorifica a Deus. Ele escreve: mas mesmo assim eu louvo ao Senhor, porque eu sei que o Senhor pode mudar essa história. Então Davi estava lá no fundo do poço, meu amado, que é o que acontece muitas vezes em nossas vidas. Estamos numa situação a qual nós não vemos saída, não vemos como sair daquela situação. Mas se nós fizermos como Davi fez, lá na caverna, que ele estava totalmente desorientado, perdido, mas ele ora ao Senhor, ele busca ao Senhor, Deus, ele muda a história de Davi, e Deus, ele também pode mudar a minha, pode mudar a sua história. E agora veja, lá na caverna, no fundo do poço, começam a chegar pessoas. A Bíblia diz que os primeiros que chegam são os irmãos de Davi, os familiares de Davi.
que começam a chegar. E daqui a pouco essa fama corre. E os homens daquela região começam a vir, homens endividados, problemáticos, descontentes. É que nem aquela famosa história da curva de rio, irmão, que só para o que não presta. Foi aqui, esse dia aqui, meu irmão. Só o que não prestava foi ali. Mas era Deus trabalhando, amados. Porque esses homens aqui problemáticos, mais à frente, muitos deles vão se tornar os valentes de Davi. E você que já leu a história de Davi, você sabe que Davi, ele foi quem ele foi, porque Deus era com ele, mas porque ele tinha homens muito corajosos ao seu lado, que enfrentavam a batalha, que eram habilidosos com as armas. E muitos desses homens que chegaram aqui na caverna, que também estavam vivendo um momento de fragilidade, de fracasso, eles vão se tornar mais à frente valentes de Davi. Mas agora veja, todos esses homens vêm até Davi, e alguém pode dizer, Davi está cheio de homens fracassados, mas a Bíblia diz que Davi vai se tornar o líder deles. Ou seja, meu amado, já era Deus treinando Davi, já era Deus capacitando a Davi. E agora, para nós ganharmos tempo, eu vou resumir o que vai acontecer no capítulo 22, e depois você pode ler na sua casa. Davi agora, então, ele começa a liderar esses homens, ele traz os seus pais para que eles fiquem habitando ali naquela terra. Porém, quando ele estava naquela terra, Deus manda ele voltar para Judá. E agora, quando Saul fica sabendo que Davi está voltando, e Saul sabe que Davi está com um pequeno exército com ele, Davi agora então, Saul fica inconformado, e agora ele vai dizer para os seus homens, veja comigo, capítulo 22, versículo 9. Então Doeg, o edomita, lembra de Doeg que viu Davi comendo os pães? Então Doeg, o edomita, que estava ali com os oficiais de Saul, disse, quando estava em Nob, vi o filho de Jessé falar com o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele, depois deu-lhe alimento e a espada de Golias, o filisteu. Versículo 11. Então o rei Saul mandou chamar Aimeleque e toda a sua família, que serviam como sacerdotes em Nob. E todos vieram até o rei. Quando chegaram, Saul gritou, já totalmente descontrolado. Escute, filho de Aitube. Sim, meu senhor, respondeu Aimeleque. Por que você e o filho de Jessé conspiraram contra mim? Perguntou Saul. Por que você lhe deu alimento e uma espada? Por que consultou Deus em favor dele? Por que o instigou a me matar, como ele procura fazer hoje mesmo? Aimeleque respondeu, ó rei, não existe entre todos os seus servos alguém tão fiel quanto Davi, seu genro. Ele é capitão de sua guarda pessoal e membro muito honrado de sua casa. Com certeza, essa não foi a primeira vez que consultei ao Senhor em favor dele. Que o rei não me acuse nessa questão, nem a minha família, pois eu não sabia da conspiração alguma contra o Senhor. Ou seja, Saul vai acusar o sacerdote de traição. Mas a grande questão aqui, eu quero que você preste muita atenção, amado. Você lembra quando Davi chegou lá e Aimeleque ficou com medo e falou, Davi, por que você está sozinho aqui? E Davi deveria ter falado a verdade, mas Davi, ele mentiu. E como ele não falou a verdade, ele não passou para o sacerdote a informação que ele deveria ter passado, o sacerdote agora então não sabia de tudo o que estava acontecendo. E ele ajuda Davi, sem saber que ele estava ajudando, entre aspas, alguém que o rei estava perseguindo. Se Davi tivesse falado a verdade para Aimeleque, ele poderia ter agido de outra forma. Ele poderia ter falado, Davi, então é melhor você ir em outro lugar, ou nós vamos fazer alguma outra coisa, enfim. Ele poderia ter tomado alguma precaução. Mas como Davi não falou a verdade, agora, veja o que vai acontecer. Saul vai acusar Aimeleque de traição, e de fato ele tinha ajudado a Davi, embora não fez isso como um ato de traição, ele fez porque ele acreditava que Davi realmente estava em missão para o rei. Agora veja o versículo 16. O rei, porém, disse, certamente, preste muita atenção, meus amados, você será morto, junto com toda a família do seu pai. Então ordenou a guarda pessoal, matem esses sacerdotes do Senhor, pois eles são aliados de Davi, e conspiram com ele. Sabiam que ele estava fugindo de mim, mas não me avisaram. Ou seja, mentira, eles não sabiam.
Contudo, os homens de Saul se recusaram a matar os sacerdotes do Senhor. Veja, uma pausa aqui. Aqui, meu amado, Saul literalmente ele perdeu o seu reinado. Porque chegou o momento que ele deu uma ordem expressa: matem esses sacerdotes. E os homens dele falaram: nós não vamos matar. Ou seja, perdeu totalmente a credibilidade e o comando da tropa. Não tinha mais respeito. Agora veja, versículo 18. Então o rei disse a Doeg: mate-os você. E naquele dia, Doeg, o edomita, os atacou e, ao todo, matou 85 sacerdotes, ainda vestidos com túnicas sacerdotais de linho. Depois foi a Nobe, a cidade de sacerdotes, e matou as famílias deles, homens, mulheres, crianças e recém-nascidos, além de todo o gado, jumentos e ovelhas. Veja, amados, que coisa terrível. E aqui nós podemos dizer que Saul, ele chegou no fundo do poço. Já estava, mas agora ele se afundou ainda mais. Porque agora ele vai cometer um erro que é irreversível. Porque ele manda matar 85 sacerdotes inocentes, que não tinham feito nenhum crime contra ele. E não contente com isso, ele vai até a cidade desses sacerdotes e mata as mulheres, crianças e até animais. Uma atrocidade. E sabe o que é interessante? É que quando Deus falou para Saul lá atrás, ir na terra dos amalequitas e matar todos, era uma ordem do Senhor, ele não obedeceu. Ele trouxe o rei, trouxe os animais. Agora, quando não era para ele fazer isso, ele faz. Veja, um homem totalmente distante de Deus. Quando Deus falou, destrói tudo, ele não destruiu. E agora que não era para fazer, ele faz. Esse contraste é um retrato do que acontece quando um homem, uma mulher se afasta de Deus e não se arrepende. Vai descendo, vai se afundando no pecado, pois a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então a única forma de quebrar um ciclo desse é uma coisa chamada arrependimento. É quando nós fazemos como fez o filho pródigo, que estava lá fora da casa do pai, perdeu tudo, e quando ele está lá querendo comer o alimento dos porcos, ele cai em si e fala: o que eu estou fazendo aqui? Na casa do meu pai eu tinha de tudo, e agora eu vim parar nessa situação? Não, eu pequei contra Deus e pequei contra o meu pai. Levantar-me-ei e voltarei lá para a casa do meu pai. Ou seja, ele se arrependeu, ele mudou a direção. Então é isso que nós temos que fazer. Quando nós estamos caminhando numa direção contrária à vontade de Deus, nós temos que nos arrepender, antes que seja tarde. Porque um abismo chama um outro abismo, e a pessoa, quando ela vai se afundando no pecado, ela vai se afundando, e muitas vezes chega num ponto que é irreversível, ou seja, faz algo que não tem como mais voltar atrás, e muitas vezes chega no ponto ao qual a Bíblia diz que é quando a consciência é cauterizada, ou seja, é o caso de Saul. Ou seja, ele foi tão desobediente com Deus que a consciência dele foi cauterizada. Ele fazia as coisas e nem se dava conta da gravidade do que ele estava fazendo. Como Paulo vai dizer, que chega uma hora que Deus entrega a pessoa para os seus próprios pecados. Esse tipo de coisa as pessoas não gostam de falar, mas é evangelho. Deus é um Deus misericordioso. Deus, ele sempre está de braços abertos para receber. Mas Deus também é um Deus que chega uma hora que ele coloca um ponto final. Então é por isso que enquanto nós temos a oportunidade, nós temos que estar diante do Senhor, nos quebrantando diante dele. E agora Saul manda matar os sacerdotes, mulheres, crianças, animais, e agora ele comete um erro que é irreversível. Isso daqui não tem como apagar mais. Foi um massacre, é por isso que na epígrafe está o massacre dos sacerdotes. Versículo de número 20. Somente Abiatar, um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. Quando contou a Davi que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor, Davi exclamou: eu sabia. Quando vi Doeg, o edomita, naquele dia, sabia que ele contaria a Saul. Agora sou o responsável pela morte de toda a família de seu pai. Na Bíblia de vocês, como que Davi disse? Qual foi a expressão que ele usou? Quando ele diz no final do versículo 22. Bem sabia eu, naquele dia, que
Muito bem, somente até aí. Aqui na minha tradução ele fala, eu sou responsável. Mas em outra tradução ele diz, eu dei ocasião. Preste muita atenção agora, meu amado. Porque isso aqui é o centro do que eu quero trazer para os irmãos aqui hoje. O principal responsável pela morte dessas pessoas foi Saul e Doeg. Eles, Saul que deu a ordem, Doeg que executou. Esse pecado cai nas costas deles. Porém, Davi deu ocasião para que isso acontecesse. Davi, ele tem uma parcela de culpa nisso que aconteceu. Por quê? Porque lá atrás ele mentiu para o sacerdote. Ele não falou toda a verdade. Por esse motivo o sacerdote ajudou ele, sem saber que estava ajudando, entre aspas, um traidor do rei. Então, o fato de Davi ter mentido foi um fato que possibilitou que isso acontecesse, que essa tragédia acontecesse. Repito, o maior culpado é Saul e Doeg, mas Davi entende que ele tem a sua parcela de culpa. E é por isso que ele diz que eu dei ocasião para que isso acontecesse. E na minha tradução ele diz que eu sou responsável por que isso acontecesse. E agora veja, versículo 23. Quando um dos filhos de Aimeleque fugiu, que era Abiatar, e ele que veio até Davi, contou o que aconteceu, e agora Davi vai dizer para ele, versículo 23, fique aqui comigo e não tenha medo, eu o protegerei, pois a mesma pessoa quer matar nós dois, comigo você estará seguro. Muito bem. Qual que é a grande lição que nós aprendemos aqui, amados? A grande lição que nós aprendemos aqui nessa passagem bíblica, nesses 2 capítulos, é que nos momentos de fragilidade da nossa vida, nos momentos que nós estamos vivendo um momento de fraqueza, de fragilidade, é justamente nesse momento que nós temos que redobrar a nossa vigilância, a nossa atenção. Porque às vezes você tem bons princípios, valores, mas quando chega o dia mau, o dia da angústia, por nós estarmos no momento de fragilidade e de fraqueza, nós agimos de uma forma que vai contra os nossos princípios. Foi o que aconteceu com Davi. Davi que era um homem corajoso, Davi que era um homem sincero, que era um homem íntegro, mas agora, como ele estava com o coração quebrantado, perdeu a sua família, perdeu os seus bens, inclusive agora passando fome, Davi ele vai agir de uma forma contrária ao seu comportamento. E por causa desse erro, vai trazer consequências, que foi a morte dessas centenas de pessoas. Então que nós possamos aprender nessa história, amados, que, em primeiro lugar, nós precisamos saber ter inteligência e discernimento de Deus, para saber compreender qual é o dia da angústia, para saber compreender quando nós estamos vivendo um momento de fragilidade. Porque se eu não tenho essa consciência de que eu estou num momento de fraqueza, de fragilidade, eu vou agir de maneira impensada, e muitas vezes as consequências do meu erro serão consequências irreversíveis. Você fala, não, mas eu não sou frágil, Andrés, eu sou uma mulher corajosa, eu sou um homem corajoso, eu sou forte. Sim, mas todos nós temos um momento da fragilidade. E eu quero apontar aqui para nós concluirmos 3 tipos de fragilidade que podem existir nas nossas vidas: física, emocional e espiritual. Fragilidade física, emocional e espiritual. Todos nós, em algum momento, vamos ter algum desses tipos de fraqueza, de fragilidade. Quando eu falo de fragilidade espiritual, que é o distanciamento de Deus, a falta de comunhão com Deus, a falta de interesse na sua palavra, de se alimentar da palavra. Ontem mesmo, eu estava, para ser sincero, ainda estou. Comi alguma coisa na sexta-feira que me fez mal, meu amado. Dormi mal. E ontem,
Desde o almoço até agora praticamente eu não comi nada. Eu comi meio pão agora de manhã. Porque quando você está doente, Moisés, um dos primeiros sintomas, ou um dos principais sintomas de que você está doente, é a perca de fome. Você perde a fome. Você perde a vontade de comer. Quando nós estamos doentes espiritualmente, o primeiro sintoma é a perca de fome. É a perca de interesse pelas coisas de Deus. Nós damos tempo e atenção para qualquer coisa, mas não damos tempo e atenção para a palavra, que é o nosso alimento. Então, às vezes, nós estamos vivendo um momento de fragilidade espiritual. Só que o que eu aprendo aqui? Que talvez não era esse o problema de Davi. Porque, como eu disse, Davi aqui, nesse momento de dificuldade, ele estava orando, estava escrevendo salmos. Assim como nós, que muitas vezes somos muito eficientes, amados, preste muita atenção agora, nas questões espirituais. Quando chegou o dia da angústia, eu vou orar, glória, eu vou jejuar, eu vou buscar Deus na oração, eu vou cultuar ao Senhor, eu vou meditar na palavra. Nós buscamos nos fortalecer espiritualmente, mas muitas vezes o nosso erro é que nós não cuidamos do campo da nossa emoção e do campo do nosso corpo físico. Porque às vezes alguém, entre aspas, até está se fortalecendo espiritualmente, mas muitas vezes está negligenciando o físico e o emocional. Vou te dar um exemplo. Algum tempo atrás, uma família que está enfrentando um grande problema, uma grande dificuldade, e teve uma notícia muito ruim, e diante dessa notícia, o irmão disse assim: olha, agora o que eu posso fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou para minha casa agora, e vou orar e cantar a noite inteira com a minha esposa. Isso é bom ou é ruim? Bom ou é ruim, amados? Orar a noite inteira. Orar é bom? Sim. Agora, você perder uma noite de sono, será que é bom? Não é bom. Porque muitas vezes você vai orar a noite inteira, até porque você não vai nem conseguir orar a noite inteira. Chega uma hora que você não vai ter nem o que falar mais, né? Mas você vai ficar ali a noite inteira, muitas vezes acordado, às vezes não vai ter nem palavras mais para falar, cantando, e aí quando você acorda no dia seguinte, você vai acordar se sentindo espiritualmente muito bem. Olha, eu estou bem com Deus agora, hein? O diabo tem que sair da frente, que eu estou cheio aqui. Só que tem uma coisa, fisicamente você está frágil e emocionalmente também. E uma coisa está ligada na outra, porque não tem como diferenciar. Quando você está fragilizado fisicamente, isso afeta também as suas emoções, o seu raciocínio, a sua tomada de decisões, a sua calma na hora de analisar um quadro. Então, eu falaria para esse meu irmão, faz o seguinte, já que você está no dia da angústia, chega em sua casa, meu irmão, ora, se você quiser 1 hora, 2 horas, depois você deita e dorme. E no dia seguinte você segue a sua vida. Até porque não é pelo sacrifício, Deus não quer sacrifício. Jesus já pagou o sacrifício por nós na cruz do Calvário. Mas muitas vezes nós perdemos esse ponto de equilíbrio. Então, por exemplo, às vezes nós somos muito bons em fortalecer-se espiritualmente. Não, Andres, eu oro, eu vou na igreja, eu medito na palavra, eu busco a Deus com intensidade, ótimo. Mas tem outro ponto também, que eu coloquei aqui, fragilidade física. Quais são os tipos de fragilidade física? Fome, cansaço, sono, enfermidade, dor. Quando você está enfrentando qualquer um desses tipos aqui de dificuldade, seja fome, cansaço, sono, enfermidade, dor, quando você está sentindo isso, eu quero que você entenda, você está no momento de fragilidade. Quantos de nós, amados, que às vezes, depois de um dia de trabalho, você está cansado ou cansada, e às vezes devido ao seu cansaço, você fala algo que depois você se arrepende, que em outra situação talvez você não falaria, mas às vezes no momento do cansaço, às vezes porque teve uma noite mal dormida, às vezes porque está com fome. Eu mesmo, quando eu estou com fome eu fico mal-humorado, amado, sai da frente. Brincadeira, mas tem que ter o fruto do Espírito, se converta. Então veja, amados, às vezes no momento da fome, irmã Eula, do sono, eu mesmo aqui, eu não sei se eu estou com sono ou se eu estou com fome, meu amado, porque a noite foi osso. Mas tem uma coisa, o Espírito de Deus nos dá graça. Então nós temos que ter essa atenção e essa inteligência. Opa, eu estou cansado, eu estou cansado, eu estou com fome, eu estou doente, eu estou com dor. Então eu tenho que pedir para que Deus me dê graça, para que nesse momento de fragilidade eu não venha cometer um erro. Que erro?
O erro de, às vezes, fazer algo que depois eu vou me arrepender. O erro de, muitas vezes, falar algo que depois eu vou pensar melhor, eu vou dizer, eu não deveria ter falado isso. Mas muitas vezes, na hora da raiva, da fragilidade, do momento de fraqueza, eu falo. Fragilidade física. Eu sempre falo, amados, uma noite bem dormida faz uma diferença enorme. Quantas pessoas que falam assim, não, porque eu sou assim, ó, eu posso dormir 4 horas, 4 horinhas só. Eu durmo 1 hora da manhã, acordo 5 horas da manhã e estou 100%. Falo, mentira, não está 100%. Você acha que está, mas não está. É porque talvez você já acostumou a ser ranzinza. Aí você acha que ser ranzinza é o seu natural, mas não é o natural. Porque se você não dorme o necessário, você fica mais nervoso, você fica mais irritado, sua concentração ela é diferente e isso atrapalha. E às vezes você fala, não, mas eu estou aqui na oração. Mas às vezes você, devido a uma fragilidade física, você coloca tudo a perder. É por isso que Jesus disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então não adianta nada eu orar e não vigiar. Fragilidade física. Era o caso de Davi. Davi estava com fome, meu amados. Ele falou, dá para mim qualquer coisa que você tiver aí que eu como. Ô irmão, para a pessoa dizer isso que ela está com fome. Então o Davi, no momento de fome, ele pensou, eu preciso resolver meu problema agora. Eu preciso matar a minha fome. Mas agora, por essa fragilidade física que ele estava, fome, ele vai mentir e isso vai custar caro lá na frente. Segundo tipo de fragilidade, meus amados, é a fragilidade emocional, que inclui medo, tristeza, ansiedade, mágoa, rejeição, solidão e vários outros sentimentos que podem existir nas nossas vidas. Então, nós também temos que buscar graça de Deus para lidar com isso. A fragilidade das emoções, de muitas vezes no momento de tristeza, de angústia, de ansiedade, de mágoa, nós agirmos de uma forma que vai custar caro lá na frente. Às vezes uma pessoa que está se sentindo sozinha ou sozinho, aí está nessa fragilidade, eu estou me sentindo só. E aí muitas vezes entra num relacionamento que não deveria, porque tomou uma decisão na hora da fragilidade. Então é por isso que nós, essa semana mesmo eu vi um vídeo de uma mulher que supostamente tinha cometido um erro, traído o marido. E aí ela falou, eu fiz isso porque eu estava no momento de, a gente estava enfrentando uma crise, eu estava triste, angustiada, tal, e aí cometeu o erro. E é um erro que custa caro. Então é por isso que eu quero que você entenda isso, meu amado. Se você tiver que memorizar uma coisa, memorize isso nesta manhã e não se esqueça mais. Tenha inteligência emocional para identificar quando você está em um momento de fraqueza, quando você está em um momento de fragilidade, seja um momento de nervosismo, de fraqueza física, de angústia, de fraqueza espiritual, você precisa saber identificar isso, porque no momento que você sabe identificar isso, você vai ter como lidar melhor com isso. Senhor, me dê graça, me ajuda a passar por esse momento, como Jesus que estava lá no Getsêmani, e ele estava no momento de fragilidade, transpirando gotas de sangue, e ele disse, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja como Tu queres, não como eu quero. Então Jesus, embora ele estivesse fragilizado naquele momento, mas ele teve sabedoria para lidar com aquele momento. Todos nós vamos enfrentar o dia mau, o dia da angústia. Ou às vezes não é nem o dia, é um momento, amado. É assim, é 1 minuto. É 1 minuto que pode acontecer alguma coisa, você ficar nervoso, nervosa. É um momento de nervosismo, de fome. Às vezes você pulou o almoço, aí chegou em casa com fome. Às vezes é um problema emocional, espiritual, enfim. E às vezes nós, por não identificarmos isso, agimos errado e isso custa caro. Então que nessa manhã nós possamos guardar essa palavra no nosso coração e pedir a Deus sabedoria para lidar com isso.